Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Desculpe pelo atraso aí desses 4 minutos, não é comum a gente se atrasar. Eu não fiz na semana passada, né? Hoje estão fazendo, na verdade essa madrugada, fizeram 7 dias do desencarne do meu irmão e as coisas ficaram um pouco confusas, mas eu estou aqui me mantendo firme no meu compromisso, com não só o meu esclarecimento, com as reflexões que eu faço semanalmente, mas com o esclarecimento, com as reflexões de todos nós, de todos aqueles que nos encontram. E é uma satisfação e uma alegria poder me manter firme nesse compromisso de divulgação da doutrina, de iluminação da minha casa, dos vizinhos do meu entorno, de todos aqueles que vêm aqui compartilhar essas reflexões. Bem-vindo, Gabriel querido. Prazer te ver por aqui. Então, lembrando que na peça de encerramento a gente pede para a espiritualidade fazer a fluidificação da nossa água. Está aqui a minha garrafinha. Tem tempo de você separar a sua também, para a gente poder juntos pedir para a espiritualidade. Chamou o espírito de luz e eu vim. Com certeza, companheiro. Então vamos lá. Vamos iniciar fazendo a leitura da página de ambientação do nosso já tradicional aí, velho conhecido Vigiai e Orai, pelo espírito do irmão José, por Carlos Bacelli. Meio adverso. O chamado meio adverso não prevalece sobre o espírito cujos valores morais sejam inquestionáveis. A boa semente germina sob o espinheiro. A água desliza pura entre seixos e pedrouços. O ouro pode ser encontrado mesmo no cascalho. O lírio cresce solitário no charco. Estrelas brilham dentro da noite. O meio adverso influencia negativamente apenas as almas ainda frágeis. A tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. Todos somos chamados a melhorar as condições do meio em que vivemos, porque teríamos apenas que sofrer as influências do mal e nos render às suas sugestões. Bastante reflexões já começaram a pipocar aqui na minha mente. Vamos orar para a gente poder retomar a leitura já com as reflexões. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, mentores do plano espiritual, agradeço mais uma vez pela oportunidade de comunhão com as suas ideias, Mestre, que eu possa compreender as suas orientações, os seus desígnios, os seus planos, que através das suas orientações eu possa enxergar a profundidade de cada evento, de cada episódio, de cada página que a gente se depara no livro da vida. Me abençoa e orienta ao longo de mais esse culto do Evangelho no Lar, assim como cada um que aqui vier trazendo a sua contribuição com os seus comentários, com as suas reflexões ou mesmo com a sua energia. Nos fortalece e sustenta hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá? Gabriel, acho que por aqui seremos só nós essa noite. Mas quem sabe aí quantos se juntarão a nós nas reflexões no nosso acervo aí, que a live de hoje vai entrar. Mas bom, eu enquanto lia essa página, esse livro a gente já completou ele aqui no culto, né? E eu trabalho com ele no atendimento fraterno lá da Casa Espírita. Isso aí. Eu trabalho com esse livro lá na Casa Espírita e cada vez que eu abro essa página, eu posso ter lido aí muitas vezes essas páginas, mas cada vez que eu leio com a intenção de trazer acolhimento para alguém, ela soa diferente. A gente encontra ela numa profundidade diferente, a gente tem percepções diferentes e acho que nesse momento
Eu não sou o que mais está precisando, tem tantos irmãos atravessando tantas provas aí, mas próximo a essa que a gente está passando, me trouxe reflexões muito diferentes ou muito mais profundas do que das outras vezes em que talvez eu não estivesse tão sensível com esse material. Bem-vinda, Camila. Que bom ter você aqui. Então vamos lá, vamos reler fazendo os comentários. Lembrando que vocês podem participar. É um prazer poder compartilhar esse momento com vocês. Então qualquer coisa que chame a atenção de vocês, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, questionar ou perguntar, esse espaço é para ser nosso. O chamado meio adverso não prevalece sobre o espírito cujos valores morais sejam inquestionáveis. Logo que eu li esse primeiro trecho, me veio muito à mente o quanto as pessoas têm essa fala de que o espírita muitas vezes ele é frio, o espírita ele tem a capacidade de compreender o pós-vida, então ele não sofre. E se engana, bem-vinda, Milena, e se engana quem atribui essa frieza, essa clareza aos seguidores do espiritismo, dessa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos acolhe, mas não nos exime da dor. E aí tem várias frases, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. De fato, a chave que a doutrina vira para a gente e faz com que a gente se mantenha firme, né? Compreendendo os desígnios de Deus, se mantendo resignado, são de fato uma ferramenta poderosíssima, como se estivéssemos aquém da experiência e do aprendizado. Exatamente, cada uma das provas que a gente encontra, nos encontra exatamente no momento em que a gente está mais fortalecido e mais apto para lidar com ela, ou mais recursos tem à nossa volta. Por mais que nem sempre a gente se perceba nesse estágio, mas se a gente não tivesse no melhor estágio, Deus não permitiria que a gente fosse exposto àquela prova, àquela aprovação, àquele resgate naquele momento. Então, de fato, os valores, o conhecimento fazem toda a diferença. Mas nós estamos suscetíveis a todos os desafios, ao sofrimento, à tristeza, à vulnerabilidade, sensações, sentimentos normais a quem está vivenciando as experiências de um corpo de carne. E se não tivesse necessidade de experimentá-las, não estaria encarnado aqui. Bem-vinda, Silvia querida. Também uma alegria compartilhar esses momentos com você aqui. A boa semente germina sob o espinheiro. Ou seja, mesmo sobre as adversidades, a gente vai ter sempre uma boa inspiração, se assim a gente estiver suscetível, e mesmo quando a gente não está suscetível, a espiritualidade encontra um caminho, alguém que esteja e que de alguma forma vai cruzar com a gente ao longo do caminho, algum companheiro que vai te trazer um exemplo, alguma oportunidade, onde você vai tropeçar e simplesmente vai se lembrar de valores que você se deparou, de orientações, de reflexões que você ouviu naquele dia que você estava meio sonolento na casa espírita, ou na sua infância, na evangelização, e que talvez não tenha encontrado naquele momento o solo fértil para germinar, mas talvez as adversidades que você esteja enfrentando hoje sejam um recurso que aquela reflexão precisava para poder passar a fazer sentido na sua vida. A água desliza pura entre seixos e pedrouços. A verdade é uma só, embora a gente tente muitas interpretações, né? E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quantas vezes a gente quer deturpar segundo as nossas impressões, as nossas vontades, a gente pede a Deus que os nossos planos estejam em conformidade com os dele, querendo, de certa forma, acreditar que aquilo que a gente tanto deseja é o que vai vir a se concretizar. E aí nem sempre, geralmente a gente, bem-vinda
Cláudia. Mas geralmente a gente não está em conformidade com os planos dele, muitas vezes, né? E aí, de quando em vez, a gente acaba se questionando e deixando de perceber a misericórdia em todos os eventos. A quantidade de carinho que a gente tem recebido, a quantidade de faces diferentes do meu irmão que a gente pôde descobrir, experimentar. Após essa transição, o retorno dele à pátria espiritual, talvez a gente nunca tivesse se deparado. É claro que eu, de forma alguma, estou dizendo que foi bom o retorno dele, mas de tudo se extrai um aprendizado. Foi bom, foi necessário, né? O problema é que vibramos na falta, e assim a falta é o que se estabelece à nossa volta. Exatamente. Eu podia me estabelecer numa faixa vibratória de desequilíbrio, de revolta, de dor, de tristeza, e isso só ia fazer com que eu percebesse esse tipo de sintonia à minha volta e com que eu tivesse cada vez menos suscetível à boa influência espiritual. Então, é sim uma escolha voluntária a gente parar para analisar quantas graças vieram antes da dita desgraça, né? De quanta bênção a gente não foi alvo, quanto a gente não teve de oportunidade, de sustentação, de orientação, de resgate, até que se experimentasse esse desafio maior e que também nos trouxe muita oportunidade de refletir. Vamos mais à frente, porque vamos ter mais reflexões nesse sentido. O ouro pode ser encontrado no cascalho. Eu não posso dizer, ser leviano, de dizer que sempre foi fácil a nossa relação familiar. E se muitas vezes eu achei que talvez nós estivéssemos ali em condição de oferecer a orientação mais ajustada a esse irmão, nesse momento de transição, a minha percepção foi exatamente contrária. O de quanto, na verdade, esse parente diferente nos trouxe oportunidade de exercitar o nosso ego, o nosso domínio, o nosso modo de agir. Quantas vezes as diferenças não fizeram nos depararmos com os nossos limites, com as faces que nem sempre nós nos orgulhamos. Então, ele foi um grande professor. Lidar com uma pessoa adversa à sua forma de pensar, à sua forma de agir, faz com que você precise modificar o seu modo de agir, porque o modo que o outro vai agir não depende nada de você, mas o modo como você vai se permitir repercutir as diferenças dos outros ao encontro das suas, esse é um exercício seu. Exatamente. A espiritualidade é muito consoladora e nos faz... Alguém freando. Faz com que a gente se dê conta do quanto nós oferecemos, o quanto nós tínhamos para dar nos momentos em que nós estávamos atravessando, né? E embora a gente tenha uma tendência de se martirizar sempre pelo que a gente não fez, a gente acaba deixando de valorizar todas as experiências que nos colocaram naquele momento exatamente com os recursos que nós tínhamos para atravessar aquelas provas. Então, o passado não existe. Se não existe. O passado passou, você não pode fazer nada sobre ele a não ser refletir, mudar o seu comportamento, não os dos outros, rever as suas escolhas, se elas foram equivocadas, que isso sirva de aprendizado para que você modifique nas próximas, mas o que passou, passou. Bem-vindo, Michel. Alguém testando os freios por aqui, mas enfim, vamos lá. O lírio cresce solitário no charco. Quantas vezes a gente acha que a gente não está fazendo a diferença na vida de um amigo, de um irmão, da nossa sociedade? Mas se de fato você
tem notícia de que aquilo de fato está em conformidade com a orientação do Cristo, dentro dos valores éticos, morais, ainda que você seja incompreendido, se você faz com que você, se isso faz, se o seu comportamento, se o seu modo de agir faz com que você se sinta em paz com as suas escolhas, independente do contexto com o qual você se encontra, não deixe de insistir no que você sabe que é o certo. Busque conversar com outras pessoas, dividir as suas impressões, porque muitas vezes na nossa prepotência, no nosso ego, a gente não percebe o quanto a gente está equivocado. Então não deixe de procurar ajuda, de compartilhar as suas expectativas, de buscar profissionais que possam te orientar nesse sentido. É muito importante a gente buscar opinião profissional, imparcial, que está ali para te oferecer o mergulho sobre as suas próprias confusões, as suas próprias necessidades. Não me envergonhe nem um pouco de dizer que recebo acompanhamento de psiquiatra e faço uso de medicação, faço acompanhamento com um profissional psicólogo que tanto me orienta, e naqueles momentos em que eu achei que eu não fosse dar conta, a medicação controlada, sob supervisão médica, fez com que eu conseguisse voltar a pensar, a controlar a minha ansiedade, compreendendo que um passo tem que ser dado de cada vez, que não adianta eu querer dar todos de uma vez, que eu sou um só diante de tantas questões com as quais eu me envolvi, eu escolhi, eu aceitei. Então, não se envergonhe, não ache que isso não é para você, não ache que isso faça de você mais ou menos são. Os recursos, a medicina, não tem nenhuma orientação dentro da casa espírita, nenhum trabalho de acolhimento e tratamento dentro da casa espírita que diga que você deve desconsiderar as opiniões dos médicos encarnados. Todas elas virão, se inclusive você receber esse tipo de orientação, desconfie do mérito, porque em nenhuma instituição religiosa séria haverá a descredibilização do profissional da Terra. Todos os tratamentos devem ser feitos em conformidade ou acompanhados, ou muitas vezes nos receituários eles vêm condicionados aos tratamentos junto aos profissionais da Terra, que estão prontos para lidar com as questões do corpo. Eu sei que muitas vezes eles desconhecem as questões do espírito, e é para isso que a gente se abre, e quando a gente se abre, a ajuda vem por todos os lados, para receber a complementação, para tratar muitas vezes a causa que até nós mesmos desconhecemos, porque vem de outras vidas, ou vem dessa própria, em que a gente não consegue compreender o que está escondido ali no nosso inconsciente. Mas os recursos materiais, os recursos físicos, se usados com responsabilidade, estão ao nosso dispor por obra também de Deus. Não nos descredibiliza de forma alguma, nos capacita. Então não se envergonhe, não tenha preconceito, use o que estiver ao seu favor com responsabilidade, ética. Busque um profissional, porque nós não nascemos sabendo de tudo. Nós estamos o tempo inteiro recebendo inspiração, inclusive dos tratamentos, das oportunidades de reencontro consigo mesmo. E quantas vezes a gente renega em função dos nossos próprios preconceitos? Acolha as orientações que não por acaso chegam para você dos seus mentores. Estrelas brilham dentro da noite. Mesmo quando a gente atravessa uma situação como essa que a gente tem enfrentado, muitos irmãos, é claro que muitos vêm, a gente tem se deparado com muito carinho, com muita coisa bacana, com muitos depoimentos bons, mas também com muitos irmãos que nos encontram
em questionamento, em sofrimento, tristes, e quantas vezes a gente não tem a obrigação, né? A gente está ali também no direito de viver o nosso luto, né? Mas quantas vezes você não se sente pronto para dar o seu testemunho, para falar de Deus, para falar o quanto você se sente grato apesar de todo e qualquer desafio, e para oferecer, por que não, a mão para esses irmãos. Um tratamento muito comum, que eu já vim falar outras vezes aqui também, oferecido na casa espírita, é o do trabalho no bem. E a gente quantas vezes equivocadamente se afasta dos trabalhos no bem, dos trabalhos assistenciais, das obras da casa espírita, porque julga não estar bem o suficiente. Na nossa infantilidade, a gente se afasta muitas vezes do remédio. Esse remédio que faz com que a gente tenha contato com outros irmãos, às vezes numa situação pior do que a nossa, mais grave do que a nossa, e que às vezes com muito mais leveza encontrou uma solução que talvez você ainda não tenha percebido que está bem ao seu alcance. Então não deixe de colaborar achando que você não está em condições. A gente sempre tem alguma coisa para dar. E eu não estou falando só de bens materiais. Bem-vinda Silvia, bem-vindo Felipe, bem-vindo Cristiano. O meio adverso influencia negativamente apenas as almas ainda frágeis. A gente pode se permitir chorar, sentir vazio, sentir tristeza, tudo isso eu estou sentindo. Mas o quanto eu escolho permanecer nesse quadro, nesse estágio psíquico, vai ser proporcional à quantidade de energias que eu vou assimilar nesse sentido. Então, por que permanecer nesse estágio por muito tempo? Se eu tenho dificuldade de virar essa página, eu posso procurar ajuda. Eu posso caminhar descalço na grama, eu posso mergulhar no mar, eu posso fazer atividade física, eu posso abrir meu coração para os meus amigos, eu posso procurar um profissional à altura, eu posso fazer tanta coisa para virar essa página. As pessoas não vão demonstrar mais carinho por mim porque eu estou atravessando essa ou aquela situação. Talvez isso dure alguns dias, uma semana, mas as pessoas vão retomar a sua rotina, vão voltar a viver as suas necessidades e a gente vai ficar ali afundado naquela dor por quanto tempo? Eu não estou dizendo que a gente deve esquecer os nossos entes queridos, os nossos amores, mas será que também não é uma forma de honrar a oportunidade de ter recebido esses irmãos na nossa família, o legado que eles deixaram? Será que eles não ficariam mais tristes em nos ver no estado de agonia? Então não é, de certa forma, se comprometer em honrar a sua história, seguir de forma consciente, se esforçando para se manter firme, levando luz a outros irmãos. Só um instantinho, gente. Pode descer daí. Esse aqui é o Luizão, ó, o bebezão do meu irmão que a gente acolheu. Tá aqui em casa cobrindo a gente de amor, mas ainda tem seus vícios, né? Sentadinho aqui. Foi castradinho hoje, aí tá dando algum trabalho. Senta aí, rapaz, senta. Senta, deita aqui. Mas vamos lá. A tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. Que eu possa estar em condições de receber as orientações, o estímulo daqueles irmãos que me querem bem, que olham por mim, dos meus mentores. Mas para isso eu preciso estender a minha mão, fazer a minha parcela. Ninguém me puxa de um poço se eu não faço o mínimo esforço de estender a mão para receber ajuda. Então, que eu perceba o quanto antes a necessidade de me encontrar em sintonia. Todos somos chamados a melhorar as condições do meio em que vivemos, mesmo quando a gente se julgar frágil demais. A gente vai ser sempre colocado diante de oportunidades em que nós estamos prontos a colaborar
exatamente pela nossa necessidade de se curar de toda e qualquer doença. Porque o trabalho, o serviço no bem é um dos maiores, se não o maior remédio que a gente pode se permitir absorver. Por que teríamos apenas que sofrer as influências do mal e nos render às suas sugestões? Ah, mas eu não faço mal, mas faz o bem? Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem, dizia Kardec. O quanto a gente permanece abrindo mão das oportunidades que vem há tanto tempo esperando o momento propício de encontrar. Abrir mão das oportunidades de crescimento não é só fazer o mal ao outro porque você está deixando de levar aquilo que você tem de sobra. É também fazer o mal a si, deixando de aproveitar as oportunidades de se tratar, de se curar para seguir por uma oportunidade aguardada há tanto tempo. Não só por você, mas por todos aqueles amores que também aguardaram que esse momento os encontrasse prontos para se reunir nessa nova encarnação. Bem-vinda, Simone querida. Voltando, você estava aqui antes e caiu, não apareceu para mim. Que bom que você chegou agora. Então, muito boa essa página, meio diverso. Vamos lá para o Minutos com Chico Xavier, que já são 9 horas, embora eu tenha me atrasado esses 5 minutinhos aí. Já estou estourando o nosso tempo. Aqui eu vou buscar uma que a gente ainda não tenha lido, porque tem várias. Agora mesmo. Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca. Um grande aliado que a gente tem aí nas obras de autoajuda. Agora mesmo. Se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até o presente momento eu não teria começado. Bem dentro do tema que a gente está conversando até agora, né? E não por acaso eu vi muitas, acho que é até uma trend, né? Que o pessoal tá nas redes sociais. Ah, essa foto não tá boa, peraí. E aí várias pessoas colocando, comece, mesmo que não se sinta seguro, a gente vai se fortalecendo no processo. É nele que a gente percebe o quanto a gente talvez poderia ter iniciado antes, o quanto a gente se capacita. E aí também tem várias passagens em que se fala que Deus não escolhe os capacitados, ou não escolhe apenas os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, quando a gente se propõe, Deus dispõe que a gente se coloque no movimento, para que a gente perceba as nossas necessidades, as nossas potencialidades, os nossos pontos fracos, mas para que Deus invista, já que a gente se comprometeu em estender a nossa mão para receber esse puxão de fora para fora do poço, para junto da luz. Totalmente oportuno, companheira Silvia. Essa frase foi dita por Chico Xavier no livro O Evangelho de Chico Xavier, também por Carlos Bacelli. Transcrevo, caro leitor, parte do currículo, entre aspas, de dificuldades e lutas de Chico Xavier, como anotado por um de seus amigos. Aí tem aqui uma reflexão, uma observação de que esses dados foram compilados por Adelino da Silveira, quando Chico Xavier tinha 77 anos de idade. Portanto, não estão atualizados e se encontram no livro Chico de Francisco, publicado pela editora Seu. Chico ainda viveu mais 15 anos depois das anotações do seu amigo Adelino. Vamos lá. Uma infância sofrida. Doente dos pulmões aos 12 e aos 40 anos. Gravemente enfermo de um olho desde 1931. 5 cirurgias de alto risco, 2 infartes. 60 anos de trabalho pela madrugada fora. 284 livros psicografados nas horas em que podia estar descansando. Chico, um parêntese de que Chico não viveu para a sua obra. Chico trabalhava não só no bem, mas
para sua subsistência, já que ele não convertia nenhum centavo sequer das suas obras psicografadas em seu próprio favor. E na hora livre que a gente não tem, Chico escreveu, psicografou 284 livros. Voltando. Mais de 10 milhões de exemplares vendidos sem nunca haver recebido um centavo de direitos autorais. Sofreu todos os tipos de provações. Perseguido, caluniado, ironizado, traído, nada fez com que desistisse da tarefa. Ao cabo da existência física de Chico, mais de 420 livros foram publicados. Ou seja, esse 284 foi aos 77 anos. De lá até o fim da sua vida, foram 420. Em uma impressionante média de mais de 5 livros por ano. Tudo isso sem prejuízo de suas ocupações profissionais e familiares. E ainda por cima, gozando de uma saúde precária. Qual é a nossa desculpa mesmo? Chico tinha tudo para não dar certo, mas deu. Deu certo porque ele nunca esperou que sua situação de vida melhorasse para realizar a tarefa que havia se proposto. Se vira nos 30 e nós não nos viramos nem nos 5, quanto mais nos 30, companheiro. Diante de qualquer adversidade que está ali cumprindo o seu devido lugar, o seu devido favor na nossa existência, não vou me afastar aqui da casa espírita, vou me afastar aqui de tal obrigação. Primeira coisa que a gente corta é o trabalho assistencial, né? A oportunidade de servir ao outro. Nesse momento eu não estou em condições de doar, estou em condição de receber. Tem um companheiro lá na nossa casa espírita, bem-vindo, Gabriel, que fala assim: quando eu estou bem, eu vou à casa espírita. Quando eu não estou, não deixo de ir. E esse companheiro é um grande exemplo para mim e testemunho de que nem mesmo nos piores momentos em que eu acompanhei de perto que ele atravessou, ele deixou de exercer o seu compromisso com a causa espírita, deixou de estar firme. E é o reflexo do quanto a verdade nos liberta de nós mesmos. Um grande exemplo, companheiro César, meu amado pai. Mas vamos lá. Chico tinha tudo para não dar certo, mas deu. Deu certo porque ele nunca esperou que a situação de vida melhorasse para realizar a tarefa a que havia se proposto. Nós nos propusemos com cada uma das tarefas que aqui encontramos, nos deparamos. Nós estamos há muito tempo, há muitas vidas, nos preparando para lidar, para estar apto, para lidar com cada uma das questões que nós estamos experimentando. E aí vem aqui, eu não vou aguentar, está difícil demais. Deixa de olhar para o lado, de perceber todos os recursos, todas as pessoas, todos os sinais colocados à nossa disposição para que a gente experimente aquela prova e saia vitorioso. Qual é o nosso conceito de vitória? É o mesmo que Deus preparou para nós? O quanto a gente está disposto a romper com os nossos preconceitos, com a nossa zona de conforto. Não tive muita oportunidade de conversar com vocês sobre a minha viagem à Índia recentemente, né? Mas com as pessoas que eu já tive a oportunidade de trocar uma ideia e de conversar, eu falei do quanto foi curioso para mim um lugar que eu nunca tinha sonhado em conhecer. Meu sonho era conhecer o Egito. Minha esposa foi gentilmente comigo. E o sonho dela era conhecer a Índia, eu fui com ela. E eu não sabia que eu tinha tantos preconceitos por tantas informações equivocadas que eu aceitei acolher ao longo dessa encarnação a respeito da Índia. Um povo sujo, um povo descuidado, um povo violento, um povo... Tudo que eu cheguei,
e que tinha uma concepção prévia, lá virou de cabeça para baixo. E eu fui percebendo o quanto eu, na minha visão ocidental, não vou diminuir aqui a minha responsabilidade dizendo que é uma visão geral, né? Era minha, eu tenho que me responsabilizar pelas minhas escolhas. Mas o quanto a nossa compreensão é deturpada e o quanto a gente lá tem a oportunidade de perceber que eles estão muitos anos-luz à nossa frente, principalmente no aspecto moral. Talvez não deem tanto valor a questões que para nós ainda são importantes, né? Mas uma sociedade com milhares de anos, com uma vivência religiosa tão forte, faz com que a gente se questione. E aí logo em seguida, ter voltado para casa e enfrentar essa situação em que de certa forma tudo virou de cabeça para baixo, mas é o que mais é divulgado. Conheci algum guru? Olha, Gabriel, tantos gurus, tantas pessoas simples no nosso dia a dia que a gente deixa passar sem poder absorver. Uma das coisas legais que eu ouvi a respeito do meu irmão, um amigo da Comerge, Matheus, querido, me ligou, prestando sua solidariedade, falou coisas maravilhosas, né? Lembranças queridas sobre o Caio. Falou, olha, Caio era um fiel amigo. E Caio era rico de uma coisa que muitos de nós não valorizamos. Caio era rico de tempo. Então ele foi um bom amigo para muita gente porque ele tinha tempo disponível para parar e ouvir a história das pessoas, e sensibilizar e dar conselho. E quantas vezes ele não estava ali embaixo do escritório, descia com um copão de café para ele, mais um copão de café para uma outra pessoa que a gente nunca tinha nem visto, e estava ali conversando, e as pessoas puderam deixar esse depoimento lá no Instagram, no Facebook, pessoas que a gente nunca nem viu, que falaram o quanto o Caio foi importante para determinado episódio da vida dela. E aí a gente tem tão pouco tempo hoje em dia para visitar os nossos amores, os nossos amigos, para fazer o que a gente gosta. E a gente deixa passar tantas oportunidades de conhecer tantos gurus que estão ao nosso lado. Quem são os gurus? Aqueles que já atravessaram as experiências que nós ainda iremos nos deparar, ou que já estamos enfrentando, mas não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir essas pessoas que estão à nossa volta. Então, na Índia, a gente percebia tanta gente tão comprometido em fazer da sua experiência a melhor possível, tão preocupado em saber como você estava, com um sorriso tão transparente no rosto. Você vai se desarmando tanto que você consegue perceber a leveza daquelas pessoas, a simplicidade e a sabedoria ao mesmo tempo. Muitos gurus, muitas pessoas muito comprometidas com os seus karmas, com os seus dharmas, com a sua religião, independente de como as outras vão concebê-las. Cada uma comprometidas com as suas próprias lições, experiências de vida, compromissos. Ninguém quer saber se você se converteu, se você é de tal ou tal fé religiosa. Se você entrar em qualquer um daqueles templos querendo servir, querendo trabalhar ou querendo somente absorver, esse karma é só seu. Você não vai ser recebida de forma alguma com um olhar julgador por aquelas pessoas que estão buscando a sua própria iluminação. Então quem mais ganha é você. O quanto mais desarmado você estiver para absorver toda a experiência que tanta gente tem ao nosso lado. Mas a gente não precisa ir para a Índia para perceber isso. Talvez o meu irmão tenha percebido. Com certeza ele teve, dentro dessa riqueza que é o tempo, muitas oportunidades de lidar com muitos gurus e talvez até de ser um desses gurus na vida de tanta gente. Vamos lá. Chico começou de onde estava com o que tinha.
Narram alguns de seus biógrafos que, não dispondo de ambiente dentro do lar para as tarefas mediúnicas, Chico chegou a psicografar algumas vezes no banheiro de sua casa, pois lá conseguia algum ambiente mais propício aos seus labores de intercâmbio com o mundo espiritual. Bem-vinda, Jaque. Hoje, vemos muitas pessoas aguardando uma situação de vida mais favorável para se lançarem à realização de suas metas. Eu tenho tal sonho. Mas nesse momento não é propício, esse momento. Aquilo não coube na sua mente, não coube no seu sonho. Então por que você está deixando de canalizar pelo menos parte das suas energias na direção daquele propósito que é seu, que eu talvez nunca perceba, que seu chefe não vai perceber, que seu irmão, que seu pai, mas por algum motivo aquilo faz sentido para você. Então por que é que você não destina pelo menos parte da sua energia hoje para a concretização daquele sonho, daquele objetivo que faz sentido para você? Provavelmente elas irão desencarnar sem sair do mesmo lugar. Ou seja, hoje vemos muitas pessoas aguardando uma situação de vida mais favorável para se lançarem à realização de suas metas. Provavelmente elas irão desencarnar sem saírem do mesmo lugar. Nestes minutos com o Chico, cuidemos de dar o primeiro passo em direção aos nossos objetivos, não deixando para amanhã a tarefa que nos cabe realizar hoje. Hoje, essa é a melhor noite da minha vida, porque é a noite em que eu posso viver, é a noite em que eu posso mudar o meu destino, que eu posso dizer que amo, que eu posso receber amor de quem estiver na minha direção. Hoje, eu vivo o presente de Deus. Não é por acaso que o hoje, o agora, se chama presente. O dia de hoje é o melhor que eu vivo. Talvez o dia de amanhã seja um novo melhor. Talvez eu nem encontre o dia de amanhã. O passado me trouxe até aqui, mas o melhor momento é o hoje. E por que é que eu não aproveito no hoje as oportunidades de me tornar uma pessoa melhor, de dar o meu testemunho, de usar... Meu pai a gente estava recebendo alguém lá no escritório e aí eu vi ele falando, né? Usando da sua resiliência, da sua sabedoria e falando de que valeu o espiritismo na minha vida se nesse momento em que a gente atravessa a gente não puder usar todo esse conhecimento em nosso favor. E aí eu fiquei pensando, a gente não tem vergonha de... Pode parecer duro isso, mas a gente não tem vergonha de se fazer de vítima. Se a gente sabe que a gente está atravessando o momento mais importante das nossas vidas, que é o agora, que é o presente, como é que eu posso achar que um Deus onipresente, onipotente, pode estar me relegando à minha própria sorte sem colocar à minha disposição todos os recursos que eu preciso para passar por ele? Eu tive a bênção de nascer num berço espírita. Não foi por acaso. A quem muito foi dado, muito seguirá sendo cobrado. Ainda estamos aprendendo. Com certeza, minha irmã, que isso me motive cada vez mais, que eu não faça disso uma justificativa para seguir em agonia. Tudo bem eu estar triste, eu sentir vazio, eu me sentir mal, mas que o incômodo de permanecer dessa forma me motive a encontrar a luz que está à minha volta, porque ela não deixou de estar à minha volta pronta para iluminar. Talvez eu esteja com dificuldade de encontrá-la, mas que eu me coloque na direção de voltar a recebê-la o mais rápido possível, porque eu quero criar sintonia para o amor, para o bem, para a intuição, para a inspiração, para a gratidão, para que isso volte a transbordar na minha vida. A gente está recebendo muita força, muito amor, muito carinho, e isso está vindo de fora de uma forma muito bonita, mas que isso possa encontrar sintonia no que vem de dentro de mim. Porque se eu não fizer esse movimento dentro de mim,
eu não vou conseguir absorver nada disso que vem de fora. Então é isso, meus amigos. Que pena que Jonas e Gabriele só entraram agora no finalzinho, mas agora, finalizando a live, eu vou deixar esse conteúdo salvo, tiro do meu feed sempre o último culto, o anterior, mas deixo sempre o atual. E vou salvar esse conteúdo também para colocar no YouTube, que lá a gente sabe que também tem um outro tipo de propagação de conteúdo. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, passa a seguir, nos ajuda a compartilhar esses insights com quem não por acaso te passar a cabeça, porque provavelmente você foi aí instrumento, intercessor da espiritualidade em favor de quem quer que seja. Também adorei, companheiro, muito bom poder trocar as impressões, as energias, a animação. Nem sempre eu consigo consigo cativar as pessoas para participarem como você fez essa noite. Foi um prazer e uma alegria poder contar com a sua presença aqui. Oi, Valdinei. Um abraço para você também, querido. Então vamos fazer nossa prece de encerramento e em seguida eu vou colocar a bibliografia dos livros que a gente utilizou, para quem quiser usar esse material de consulta no outro momento. Então, no início do culto, a gente pegou a nossa garrafinha, eu lembrei da importância da gente trazer a nossa educação da água e se você não pegou, corre lá e pega. Opa, já piscou 2 vezes aqui a luz. Queridos, não sei em que momento exatamente vocês deixaram de ouvir a minha prece, mas quando eu percebi que apagou a luz, eu imaginei que como eu estava no Wi-Fi, tivesse caído. Então eu parei a prece e vou retomar, não sei se vai continuar salvo, mas quem estava por aqui ainda tem a oportunidade de retomar a conexão aí, porque eu não tinha chegado a fluidificar a água. Então vamos lá? Mestre querido, retomamos aqui a nossa prece em busca de fortalecer a nossa conexão contigo, exercendo somente a nossa gratidão ao Pai pela sustentação, pelo apoio, pelo aconchego contigo em todos os momentos da minha existência, Mestre. Permita que todos os irmãos que aqui estiverem comigo nesse momento possam sentir a sua presença tão firme e forte como nós temos sentido. Abençoa toda a minha família nesse momento de readaptação. Envolve o nosso querido Caio, que ele possa seguir sendo acolhido pela espiritualidade, nas enfermarias do plano espiritual, por quanto tempo for necessário, para que tão logo possível ele se reintegre. Ele se reintegre ao todo, aos nossos, podendo receber as manifestações de carinho de todos os seus amores desse e do outro lado da vida. Mestre querido, não deixa de manipular essa água, transformando ela no lenitivo, no bálsamo, no remédio que mais venha de encontro às nossas necessidades, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. A você que esteve comigo essa noite, gratidão pela audiência, pelos comentários, pela interação. Lembrando mais uma vez que eu vou encerrar ela agora, mas vou deixar esse conteúdo salvo tanto no meu feed quanto na nossa página no YouTube. E aí eu vou colocar no story o link para a página no YouTube, tá bom? Uma boa noite, fiquemos com Deus.